Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um encontro, mais um tema voltado ao autoconhecimento, à autopercepção, voltado às maneiras, a repensar as maneiras mais sadias de nós lidarmos com nós mesmos. Eu quero agradecer muito a sua presença. Agradecer você que dá o like, você que compartilha esse material com pessoas e favorece que pessoas que de repente que estejam em busca de alguma coisa que auxilie no transcurso da vida, que chegue materiais de repente como esse, né? Então, agradecida por isso. Você pode fazer contato comigo para atendimentos individuais, para trabalhos em grupo. Então, nós podemos montar alguma coisa, um encontro, onde nós fiquemos por um tempo juntos, refletindo, né? Algumas coisas, reconhecendo o nosso jeito de ser, percebendo como o nosso corpo e a nossa mente age ou reage. Então, essas coisas sempre auxiliam a nós ficarmos um pouco mais atentos aos nossos movimentos. E por falar em ficar atento aos nossos movimentos, o tema de hoje tem relação com isso, né? Eu trago aqui para nós olharmos um pouquinho mais de perto sobre a impulsividade. Impulsividade. Nos tempos atuais, nos tempos de rede social, nos tempos de tecnologia, nos tempos de correr atrás das coisas, né? Parece que a tendência é matar um leão por dia. Que loucura é isso, né? Algumas pessoas falam isso, lidam dessa maneira com a vida, com o seu contexto no cotidiano. Então, o que isso repercute, esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, o que reverbera em nós, né? O que repercute na nossa vida, né? Então, isso é o que eu trago para nós percebermos juntos, né? Eu já peguei algumas coisas, pensei alguns conteúdos que me ajudam aqui a direcionar com vocês um raciocínio, a direcionar com vocês uma forma de conduzir esse tema, dando toda a liberdade para você fazer as suas ponderações, as suas reflexões e aparar aquilo que precisa ser aparado. Então vejam, vamos ver juntos aqui. Impulsividade. Impulsividade como um traço de personalidade que diz respeito a um agir sem pensar. Input, né? Input é agora que a coisa vai funcionar, é nesse instante, né? Tem alguma coisa aí, me parece, não sei se você percebe isso, há uma proximidade muito grande com a ansiedade, o comportamento ansioso, que é aquela coisa de viver o hoje pensando no amanhã, né? Na verdade, não viver o hoje, só estar naquela expectativa do que está por vir, do que pode acontecer. Então, agir de uma maneira impulsiva tem a ver com o não refletir. E tem algumas situações que isso é necessário. Vamos perceber também se eu vejo fogo no lugar que eu estou, a tendência é eu sair correndo. Não dá muito para pensar. Se eu estou atravessando a rua e vem um veículo na minha direção, que eu não percebi antes, que surgiu naquele momento, é naquele momento que eu preciso tomar uma atitude
protetiva, né? Uma atitude que me que evite, né? Evite que aconteça alguma coisa ali, que me proteja e evite que aconteça alguma coisa que pode me prejudicar. Então, há situações que essa inteligência impulsiva, ela precisa se fazer presente. Não é isso, minha gente? Porém, o problema está em nós termos uma atitude como essa, impensada, de uma maneira um pouco mais corriqueira. Essa é a questão. E por que que isso é uma questão? Porque se eu faço isso, onde que eu coloco os meus conteúdos, né? E a minha riqueza, aquilo que me distingue como ser humano dos demais seres, né? Que é a inteligência, onde que eu coloco os meus poderes, além da inteligência, inclusive, né? Os meus poderes conscientes, os meus poderes mentais, né? Os meus potenciais mais perceptíveis sobre a realidade. Onde que eu coloco isso? Em lugar nenhum. Eu simplesmente desconsidero isso. A pessoa que vive ligada num piloto automático e nessa coisa do impulso, que se guia pelo impulso, ela se priva de utilizar os atributos que tem de mais preciosos, que todos nós, seres humanos, temos, e só nós, né, nos comparando com os demais elementos da natureza, os demais seres reconhecidos, né, racionalmente, só nós temos. Quanta coisa do nosso cérebro, do nosso movimento mental e cerebral que é desconhecido. Quando a gente se deixa guiar por impulsos, a gente se priva de mergulhar um pouco mais nesses potenciais. Os potenciais que está ligada, por exemplo, à sabedoria, né? A ponderação. Eu me distancio de tudo isso, o equilíbrio, a harmonia, né? A inteligência um pouco mais refinada do que a inteligência automatizada, embora esta também seja importante. Então, uma coisa de a gente pensar e cada um fazer a sua análise é o quanto no seu contexto ela se deixa, né? A pessoa se permite, você se permite não se aprofundar nas coisas que estão acontecendo, não sentir o que está acontecendo, não ponderar sobre o que está acontecendo, seja na questão dos relacionamentos, seja na questão financeira, seja nas questões familiares, particulares, pessoais, profissionais. Então, essa ponderação, que é algo que a gente aprende no dia a dia a fazer, se ela não for utilizada, a gente vai emburrecendo nesse sentido. E a gente vai, com isso, sofrendo mais. A gente vai mergulhando mais na angústia, né? A gente vai mergulhando mais nas decepções. Ser impulsivo é ser reativo, é reagir frente às coisas sem estar enxergando além daquilo que vem direto para si mesmo. Tem sempre um movimento que vem direto para nós, né? Que pega naquele ponto frágil nosso, naquilo que a gente não gosta, naquilo que a gente se sente agredido. Às vezes nem tem
nenhuma intenção nesse sentido, mas nós seres humanos somos assim, nós temos essa capacidade de fazer relação com coisas que às vezes não é nada de absolutamente verdadeiro. E quando a gente reage de uma maneira pronta e automática, ágil, né, sem refletir, aí a gente não consegue se dar o tempo necessário para poder enxergar melhor as coisas que estão acontecendo. Então, o movimento de fuga, de fugir de um perigo iminente, ele é importante que nós tenhamos, né? Mas o que não dá é para a gente esquecer que há uma inteligência consciente que a gente precisa desenvolver, aprender a desenvolver. Embora ela esteja em nós, essa requer uma vontade, uma intenção de ser reconhecida e de ser aprimorada. A gente precisa fazer isso e não tem a ver com intelectualidade o que eu estou falando aqui, né? Não tem a ver com estudo, com ser mais inteligente, nada disso. Tem a ver com se deixar perceber naquilo que está sentindo, com as suas coerências sensoriais e perceptivas. Então, fazendo essa devida ponderação. Então, as inteligências necessárias, elas precisam ser acionadas no momento devido. A inteligência impulsiva, ela pode emburrecer, e a inteligência consciente, emburrecer a inteligência consciente, e com isso nós nos tornamos menos proprietários dos atributos genuínos que temos. E aí a gente vai se aproximando daquele homem da antiguidade que fundamentalmente ele agia por impulso, né? Então, o homem de sociedades primitivas, o que ele fazia? Ele agia basicamente para poder sobreviver. O dia a dia dele era voltado à sobrevivência, encontrar abrigo, encontrar alimento, né? Sentir-se protegido das intempéries, arrumar lugar para descanso. Então, se nós não tomarmos cuidado, hoje em dia, na modernidade, com tantos recursos disponíveis, a gente acaba tendo uma mente que nos leva a repetir esses movimentos primitivos. E aí, como eu estou trazendo para cá, né, venho aqui mostrando quanto com isso a gente vai perdendo a oportunidade de se conhecer melhor, de se aprimorar naquilo que é preciso ser aprimorado do ponto de vista mental, do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual, né? A gente não nasce pronto e a gente precisa fazer essas aparas o tempo todo. Quando a gente está correndo atrás de prejuízo, a gente está sendo teleguiado pelas coisas de fora, pelas coisas do cotidiano, né? E aí a gente vai perdendo essa chance, né, de poder escolher as coisas na nossa vida, né? E por vezes a gente acaba sofrendo o ônus disso, que é todo o sofrimento decorrente de uma atitude assim, né, que te leva no cabresto, digamos assim, né, que nos coloca e nos leva no cabresto. Então, o homem, ele só se tornou homem por meio de um processo consciente que ele adquiriu sobre si mesmo. Ter consciência é muito mais do que analisar, é muito mais do que perceber, que debater as coisas,
né? Perceber se está acontecendo de verdade ou de mentira. Não tem nada a ver com julgamento das coisas. Não tem nada a ver com debate também de nada disso, né? Para chegar num denominador comum na busca de uma única verdade. Tem a ver com o fato de você reconhecer qual é a sua verdade. A verdade das suas sensações, a verdade das coisas que você está, dos movimentos que você está executando, né? Das coisas que você de repente está se privando. Então é importante a gente fazer essas percepções. E Kuvalayananda, ele é um sábio, né, do início aí do século XX, e ele fundou um instituto também, um instituto de yoga lá na Índia, e nesse instituto ele começou a fazer pesquisas, né, nos atendimentos que ele fazia às pessoas, na aplicação do yoga. Yoga enquanto meditação, yoga enquanto asana, yoga enquanto pranayama. Então, perceber como as pessoas agiam em relação à sua respiração, se colocavam no mundo frente às questões do cotidiano mesmo, né? A maneira como lidavam com o seu corpo, como tranquilizavam ou não a sua mente. Então, essas coisas que ele foi observando nas pessoas em si mesmo, fez com que ele estudasse, né, e deixasse para nós alguns escritos, algumas publicações que fazem hoje em dia com que a gente ainda aprenda e apreenda melhor sobre os nossos movimentos, né? Então, há uma escola grandiosa que nós temos bem junto de nós, somos nós mesmos, são os nossos corpos, né? São as nossas reações. É uma escola grandiosa, mas a gente precisa estar atenta a ela, estar atenta aos movimentos dessa escola. Senão, as coisas vão passando de uma maneira invisível e a gente vai sofrendo, né? A gente vai repetindo as mesmas coisas e achando que as dificuldades estão do lado de fora. Então, o legal é a gente poder fazer essa percepção. Um animal atua sob impulso a maior parte do tempo, né? Mas o homem, ele pode usar a sua imaginação, a sua percepção, né? O homem pode ir além das aparências, ele pode ir além daquilo que os olhos, o ouvido, né, o tato revela. Então, será que a gente está usando esses movimentos que nós temos, esses atributos que nós temos? Será que nós estamos utilizando isso? Ou a gente está só correndo atrás do prejuízo? Isso é o bacana da gente poder refletir aqui. Então, Kuvalayananda, ele diz que 75% das atividades humanas, elas são governadas por impulsos naturais camuflados sob a aparência de raciocínio. Então, muitas vezes a gente se julga muito inteligente, né, do ponto de vista de estar escolhendo as melhores coisas, de se considerar uma pessoa sem falhas, e a gente está se enganando com isso, né? Quando na verdade o reconhecimento de falhas e de fragilidades, que tem tudo a ver com o ser humano, isso são justamente os elementos que faz com que a gente reconsidere o nosso jeito de fazer,
com que a gente mude, com que a gente se transforma. Enquanto a gente se engana e não enxerga essas coisas, a gente vai penando, né? Penando, debatendo com os outros, entrando em discussões, achando que o mundo está virado do avesso e, na verdade, nós é que estamos fazendo um contato maior com o nosso avesso. Que é importante a gente perceber que ele existe, mas que a gente tome cuidado também e não se deixar levar por ele como se fosse a única face das coisas, né? Então, legal a gente poder perceber isso. Um conflito se instala quando impulsos opostos são igualmente fortes. Olha que legal a gente perceber, né? Quando que a gente entra numa situação de conflito? Quando eu percebo que eu não quero ficar nesse lugar, né? Ou eu não quero estar junto dessa pessoa, né? Mas ao mesmo tempo eu continuo ali. Eu falo isso, mas eu continuo naquele lugar e eu continuo junto com aquela pessoa. Então eu fico fazendo lamúrias, né? Fico colocando coisas, falando coisas que me mostram o meu descontentamento e eu não procuro formas de sair daquilo, né? Eu não coloco energia voltada para sair daquilo. Então, a impulsividade é um pouco isso, né, minha gente? A impulsividade é não reconhecer o que está me levando a ter impulsos. Será que esse impulso é necessário nesse momento? Por que eu não parei para pensar melhor sobre isso? O que está me impedindo de refletir? Então, quando eu começo a fazer essas considerações, eu começo a sair fora desse percurso linear. E aí eu começo a enxergar, muito provavelmente, outras possibilidades, né? Então, legal a gente perceber que a impulsividade, ela nos distancia daquilo que serena, daquilo que tranquiliza, daquilo que faz com que eu possa enxergar melhor os diferentes ângulos daquilo que está acontecendo, né? Com que eu entenda as minhas dificuldades de fazer determinadas coisas e começo então a me propor, né? De alguma maneira, começo a perceber a importância de eu me propor a fazer diferente, ainda que algumas vezes eu tenha que recorrer à ajuda, né? Então, tudo bem, que legal que a gente tem ajudas. O que não dá é para ficar insatisfeito com alguma coisa e ficar no meio daquela insatisfação, né? Porque isso é como algo que vai corroendo dentro de nós e que vai provocando adoecimento, com certeza, frustração, e a gente fica cada vez aí menos confiável em nós mesmos. A gente confia menos em nós, a gente vai se tornando inferior, né? Enfraquecido das nossas potências. Então, olha que bacana, né? A gente poder refletir essas coisas, pegar aspectos do nosso cotidiano que estão dentro de uma atitude impulsiva recorrente, né? E começar a perceber melhor aí o que eu posso fazer para sair disso, né? Por que eu estou me deixando levar por isso? Então, isso é uma coisa importante da gente fazer. Nós precisamos cultivar atitudes conscientes, menos impulsivas e mais perceptivas sobre as coisas do cotidiano, né? Referentes àquilo que está acontecendo.
nós precisamos aprender a reagir menos e a equilibrar o uso dos nossos recursos mentais, emocionais, espirituais, energéticos, tudo. Quando a gente trabalha todos esses campos, a gente vai se fortalecendo, ainda que a gente tenha alguns horários ou algumas responsabilidades que façam com que a gente seja ágil, né? Faça com que a gente seja meio menos humano às vezes e muito tecnológico, no sentido de quando a gente se sente meio robotizado, ainda que a gente tenha que tomar algumas atitudes assim em alguns momentos, mas a atitude consciente, ela vai fazendo com que a gente perceba o que está acontecendo. E olha que bacana isso, né? Porque daí eu saio fora, em todos os momentos possíveis eu saio fora disso, porque eu estou enxergando, eu não estou encapsulada numa situação que eu me vejo como vítima. Eu consigo reconhecer aquilo que está acontecendo. Às vezes eu preciso dar um tempo para ficar naquela situação, para me fortalecer, mas eu estou enxergando o que está acontecendo. Isso é bacana, né? E algumas coisas que a gente faz no dia a dia podem ajudar a gente ter essa consciência mais ativa, o reconhecimento dessas coisas, né, que acontecem, que às vezes nos puxam para um movimento automático. Tem coisas que a gente pode fazer para não entrar de gaiato nesse navio. E quando eu falo isso, eu estou falando do quê? Eu vou citar aqui alguns aspectos apenas, né? Eu estou falando de contemplação, você ter períodos que você pode estar contemplando algo, contemplando alguma coisa da natureza, contemplando uma foto, né, uma imagem, que você tenha uma árvore, alguma coisa do aqui e do agora, ter esses momentos, horário de almoço, em algumas situações, né, o céu, em algumas situações o pássaro, você apenas se deixar levar pela contemplação. Isso ajuda você a focar em algo que aciona a sua sensibilidade interior. Olha que legal, né? Então, essa sensibilidade nossa, que só o ser humano tem, ela precisa ser acionada. Uma outra prática também que pode auxiliar bastante é a aquietação mental. Então, você parar e ficar quietinho. Alguns minutos, 5 minutos, a gente tem feito algumas práticas aqui. Hoje eu vou fazer uma aqui com vocês também, daqui a pouquinho, no encerramento desse vídeo. Então, a aquietação mental, seja pela forma que for, você ficar quietinho no seu silêncio, que seja contado no relógio 2 minutos, depois no momento seguinte 3, e assim você vai ampliando, sensacional, né? Aquela coisa de você fechar os olhos e com isso você fecha todos os seus sentidos para aquilo que está fora e você se volta para dentro. Isso é uma técnica também antiga e muito importante para a gente fortalecer a nossa consciência, né? Essas forças, esses nossos potenciais que a correria do dia a dia às vezes vão fazendo com que a gente esqueça que a gente tem esse potencial também. A gente não precisa estar nesse cego movimento de correr, né, de uma maneira insana e desnecessária.
A gente também tem alongamento, é uma forma, quando a gente está trabalhando o corpo em alongamento, a mente está centrada em alguma coisa que está acontecendo naquela hora. Alguma coisa que aponta sensações, né, que desafia de uma maneira benéfica. Essa prática ela é excelente para te colocar fora do movimento externo, ela te coloca para dentro, né? A gente tem também a meditação, seja a meditação guiada ou a meditação, a automeditação, né, que você faz em você, aplica em você mesmo, né, seja com uma âncora ou não, mas as formas de meditação, as mais diferentes formas, Mindfulness, por exemplo, que é uma forma de meditação, também são um instrumento maravilhoso de poder te tirar desse movimento aí insano, né? A gente tem também ainda massagem. Olha isso! Quando a gente se permite massagear ou quando a gente se entrega para alguém, para sermos massageados, aquelas sensações da massagem, a relação corpo-mente, percepções, ela é muito grande. E isso é o suficiente para reabastecer energias, né? Às vezes esse momento está ligado a um tipo de som diferente, né? Um som relaxante ou a um aroma relaxante, né? Às vezes um escalda-pé. Então tudo isso nos coloca para vivenciar as nossas próprias percepções. Esses são instrumentos maravilhosos que a gente não pode abrir mão nunca de poder aplicar para reverter esse processo maluco aí de fazermos as coisas ligados na impulsividade. E eu quero encerrar com você esse vídeo trazendo aqui essa forma, né, de poder fazer essa aquietação mental. Pode ser através, por exemplo, de um foco numa vela, numa chama. Eu tenho aqui uma velinha, tá certo? E você pode ter isso aí pertinho de você, pode ser uma vela com aroma, né? No momento do dia aí que você se prepara para isso, no final da noite, de repente, né? No seu local aí de maior privacidade, você aciona uma vela. Deixa eu abaixar ela aqui um pouquinho mais, né, para ficar mais num alcance apropriado do meu campo visual, né? Então, você se posicionada com a coluna ereta, né? Você pode fixar na chama de uma vela e simplesmente observá-la. Você pode colocar o relógio para despertar. 3 minutos, 5 minutos, você define o tempo, desculpe, e você fica apenas observando essa vela. No yoga, quando a gente usa essa técnica sem piscar, a gente está trabalhando uma outra técnica, né, outra ataca, que a gente tem para poder aprimorar o campo visual, para poder descansar os olhos, né? Então, aqui agora com você, eu não vou por esse caminho, não. Eu só quero, né, comentar, dizer que isso pode ser usado como uma técnica também para desenvolver o foco e para limpar um pouco esse conflito e essa toxicidade que vem para o nosso campo visual. Isso pode ser utilizado. Aqui
nós não vamos fazer dessa maneira. Aqui eu vou te colocar e vou te propor para você ficar apenas admirando, percebendo as nuances dessa chama, o tamanho, a coloração, e você não pensar em nada. Não tem nada para intelectualizar aqui. Você só tem que observar. Observar o calor, observar o movimento, observar como é que você se sente, observar o que esse elemento fogo, né, numa situação de ser chama, o que isso tem com você de relação, né? Como é que isso te toca, como é que isso chega em você, sem raciocinar nada. A mente está livre de qualquer raciocínio, é só uma observação da chama, apenas isso. E você vai perceber o que acontece. Tá certo, minha gente? Em algum momento você pode fechar os olhos. Se for uma vela que tem aroma, você pode se deixar envolver por esse aroma. Focar na chama evita que venham pensamentos desavisados. Então, isso pode ser bastante útil para o que a gente está tratando nesse momento, né? Que é sair fora daquele movimento que coloca a gente para fora de nós, né? Para longe dos nossos potenciais. E por aqui eu fico, deixando você refletindo e provavelmente, né, de repente, praticando algumas dessas coisas que tratamos aqui hoje. E na semana que vem a gente se encontra com outro tema. Grande beijo.